Alô, Fera GGE, meu nome é Kleber Santos, sou professor da equipe de matemática e vamos juntamente aqui com o professor Valfrido fazer um breve comentário sobre a prova do Enem desse ano. Olá, Fera, meu nome é Valfrido, sou professor de matemática e vamos dar uma analisada nessa prova do Enem que ocorreu no dia de hoje. Analisando a prova como um todo, são 45 questões e vemos a incidência muito forte de matemática básica. Como vem sempre caindo nos últimos anos, esse ano não foi diferente. Muitas questões envolvendo escalas, envolvendo porcentagem, questões também de geometria plana, que envolve questões de áreas, geometria espacial, falando de volumes dos sólidos. Tivemos questões de estatística, tivemos questões de probabilidade, inclusive queria até destacar algumas questões que foram importantes. A questão 140 da prova azul, que fala de Arthur, que deseja vender um terreno para Kleber, é uma questão bem interessante. Tivemos outra questão, destaque, a questão 146 também da prova azul, que é uma questão de probabilidade, que também merece um raciocínio mais apurado. A prova, de um modo geral, ela, em relação ao ano anterior, né, Kleber, ela se apresentou de um modo, digamos, um pouco mais difícil. Difícil não seria bem a palavra, mas ela teve que ter uma atenção mais especial em cima dessa prova. Tinha alguns detalhes que, se o aluno não percebesse, ele poderia cair em algumas armadilhas. Como o professor Valfrido falou, né? Apesar de, assim, a prova, como sempre, a prova da Enem, ela prima pela contextualização, cai muita matemática básica, mas isso não significa dizer que o nível da prova tenha sido baixo, né? Exigiu que o aluno pensasse mais um pouco, digamos assim, gastasse mais tempo em cada questão em relação aos anos anteriores. Né? E tivemos questões interessantes, né? Caiu bastante relacionar, contextualizar questões de volume com porcentagem. Né? Outra questão interessante que eu achei também foi da parte de estatística, a questão de variância. Né? Porque a relação da variância com o desvio padrão, conceito simples, porém o aluno tem que prestar atenção. Foi a questão de número 176 da prova azul. Né? A parte de probabilidade sempre presente, com força aí na prova do Enem, onde o aluno tem que lembrar os conceitos de probabilidade, que junta também com a análise combinatória. Outra questão que eu achei interessante também foi a questão de número 177 da prova azul também, né, que ele falava lá da cor preta e branca, e ele tinha a opção de misturar esse preto e branco nas outras cores, dando o tom de claro e escuro. Mas ele teria que perceber que, além do tom de claro e escuro, teria a cor também sem o tom de claro e escuro. Então, para cada cor, teria 3 opções. Né? Então, é uma coisa importante aí que o aluno teria que prestar atenção. Né? Então, assim, uma prova de 45 questões, onde você consegue abordar muita coisa, mas exigiu esse conhecimento, isso daí. Projeções, né? Interessante de você imaginar a projeção de um sólido, no caso é uma pirâmide de base quadrada, e projetar algumas arestas aí, algumas linhas lá no plano que contém a base. Então foi interessante aí essa, da morte também, isso, a questão do globo da morte, que você fazia a projeção da trajetória, na verdade, em si, no piso, que seria um segmento de reta. Uma questão, uma ressalva importante, a questão de número 169. Ela é uma questão que envolve um raciocínio de matrizes. E esse assunto não está no conteúdo do Enem. Não faz parte do programa do Enem. Então, é uma questão fácil, relativamente fácil, mas que não faz parte do programa. Então, não era para ter sido abordado, né, nesse Enem. E outra coisa também que vale ressaltar, como sempre cai, mas acho que talvez um pouco mais nessa prova, as tabelas, né, e os gráficos, dê atenção às tabelas, aos detalhes dos gráficos lá. Caiu também uma questão de mediana, onde os dados não estavam nem em ordem crescente, nem em ordem decrescente, precisou reorganizar esses dados. Então exigiu essa atenção aí especial, total aos detalhes, à escala, né, que sempre tem que ter na prova do Enem. Lembrando que a gente está fazendo esse comentário, um breve comentário sobre a prova. Agora, uma coisa somos nós, professores, analisando a prova. Outra coisa é você, aluno. Na hora da prova, com a atenção, com a sua angústia, com a sua ansiedade, resolver uma prova dessa de 45 questões, com o tempo que você tem. Então, realmente a prova do Enem não é uma prova somente de conhecimento. É uma prova de conhecimento dentro do tempo limite que você tem para fazer essas questões. Mas, de um modo geral, se você fizesse essa prova num dia só para matemática, tenho certeza que o Fera GGE teria se dado muitíssimo bem, teria fechado a prova, sem problema. Acredito que, mesmo com esse tempo,
o Fera GGE tenha se dado muito bem. Com certeza. Então esse é o recado aí que eu queria A equipe de passar. matemática está de parabéns por ter, né, Claudinho? Exatamente. Né, detonado nessa prova. Então esse é o recado aí, Fera GGE, né, dos professores da equipe de matemática que queria dar para vocês.